Tenho perfil com a classificação de campeão, mas mesmo assim, ninguém me chama para entrevista de emprego e é por isso que eu resolvi analisar o perfil do Deni Carvalho. Esses dias eu fiz um post lá no Instagram do Pra Carreiras, @pracarreiras, se você ainda não segue a gente lá, e ele comentou, Carol, uma mensagem angustiante, dizendo, eu tenho um perfil com a classificação de campeão, eu sigo todas as suas dicas e mesmo assim não sou chamado para entrevista e quando me candidato para vagas que tem tudo a ver comigo, mesmo assim não tenho nenhuma chance no mercado de trabalho. Então eu resolvi analisar o perfil deles e olha só, com essa análise desse perfil, vocês vão conseguir identificar pontos muito importantes do LinkedIn de vocês. Não basta ter a classificação de campeão. Olha só, chegar na classificação de campeão do LinkedIn é o básico, né? Se você não tem essa classificação, você nem tem chances de aparecer nas buscas dos recrutadores dentro da plataforma. Porém, não adianta só ter a classificação de campeão, é muito fácil chegar na classificação de campeão. Se você preencher todo o seu perfil, você vai ver que você consegue fazer isso sem muita dificuldade. Mas além de a gente ter essa classificação no LinkedIn, nós precisamos de mais 2 pontos. Primeiro, um conteúdo adequado que destaque os nossos diferenciais competitivos, comprove nossas habilidades comportamentais, mostre o nosso talento, o nosso propósito. E segundo, a questão da interação na rede, que é por meio dessa interação que o recrutador conhece mais sobre o nosso perfil profissional. E isso é muito importante. A gente vê aqui que o dele, ele ativou o selo Open to Work, tem 2 formas de ativar o selo. De ativar o Open to Work, colocando o selo aí toda a sua rede pode ficar vendo, né, que você está participando, de que você está aberto para participar de processos seletivos, ou segundo, quando você não coloca esse selo, e aí você vai aparecer só para recrutadores, só os recrutadores terão acesso a ver o seu Open to Work. Aqui ele tem uma foto de capa, que é uma foto bonita, isso não muda a questão de você aparecer ou não mais nas buscas dos recrutadores, mas é uma foto que não mostra nada sobre quem é ele. O que é isso? É uma construção? Você trabalha com construção? É conteúdo de construção, de arquitetura? Não sei nada sobre isso. O que essa imagem fala sobre você? Então, logo de cara, num primeiro contato, não consigo identificar muito sobre a personalidade, propósito, talento do Deni. A gente desce aqui um pouquinho e vê que ele tem 410 conexões. Quando eu fui lá no LinkedIn, eles indicaram a gente ter pelo menos 500 conexões. Obviamente, a gente não vai interagir com essas 500 conexões, mas é uma questão de probabilidade, porque a gente pode aparecer até segundo grau de conexão. Se a gente parece para o amigo do nosso amigo, se tem uma oportunidade de emprego ou algo nesse sentido, as nossas chances de conseguir são mais altas. Então, aumentar aí para 500 e, obviamente, se relacionar com algumas delas. Ele tem aqui nas informações de contato, ele coloca o link da URL encurtada, boa, tem que ter a URL encurtada, um e-mail, mas ele não coloca nada em relação ao telefone. Eu acho que quando a gente está procurando uma recolocação, precisamos estar acessíveis. Coloca o seu celular aqui para o pessoal, gostei desse perfil, deixa eu ligar para ele, deixa eu já chamar ele para uma entrevista de emprego. A gente tem que estar acessível. E aqui, na questão do título dele, lembra assim que o título nunca tem que ser o nome do nosso cargo, porque quando o recrutador faz uma pesquisa por candidatos, aparecem 3 informações, nossa foto, nosso título e o último cargo. Então, se você coloca um cargo e o título com a mesma informação, acaba gastando 2 passos para falar a mesma coisa. Aqui, a gente tem que colocar palavras-chave que são relacionadas à nossa área de atuação, são os nossos diferenciais, nortear o recrutador sobre que tipo de profissional a gente é. Tem espaço para colocar mais palavras aqui. Usem esse espaço, mas eu já vejo de cara um gargalo do Deni, que é analista de comunicação, jornalista multimídia e repórter. Informações que são um pouco divergentes, né? Um jornalista multimídia, de um repórter, de um analista de comunicação. O mercado de trabalho está procurando profissionais que tenham foco, que saibam exatamente o que eles querem trabalhar. Quem quer trabalhar com tudo, não quer trabalhar com nada. Então, aqui precisaria focar mais e colocar mais conhecimentos, mais diferenciais, mais informações sobre o seu perfil profissional com um único foco. Quando a gente vê aqui no Open to Work dele, a gente tem um gargalo aqui dele colocar as mesmas informações e ainda inclui mais uma, relações públicas. Eu não convocaria
o Deni para uma oportunidade, porque ele quer ser jornalista, ele quer ser repórter, ele quer ser analista de comunicação, quer ser RP, quer ser um monte de coisa. Aí a impressão que dá é que ele ainda não sabe exatamente o que ele quer fazer. E se você não sabe exatamente o que você quer fazer, te chamo para trabalhar na minha empresa, tem uma grande probabilidade de depois de um tempo você falar: ai, Carol, não estou gostando muito disso aqui, não. Eu coloquei relações públicas, mas não é isso que eu quero trabalhar. Não sei, não me identifiquei muito com isso. E aí você vai acabar pedindo demissão ou vai trabalhar infeliz, que também é bem ruim, né? Vamos descer um pouquinho aqui e ver o sobre dele, super importante. Esse sobre é o seu resumo profissional, não é o resumo do seu currículo, né? É o resumo de quem é você. Se você tivesse que se apresentar aí para o mercado de trabalho com algumas frases, com alguns tópicos, o que você diria? Esse tamanho aqui é um tamanho legal, não é um texto muito extenso, então mais objetivo, mas vamos dar uma lida aqui, né? Tem experiência no ramo de comunicação, da educação e da arte há mais de 10 anos em empresa privada e do terceiro setor, atuei em eventos corporativos do setor de tecnologia da informação, assessoria de imprensa, entidade jurídica, imobiliária, eventos culturais. Aqui a gente vê, de novo, mais uma falta de foco. Então, é empresa privada, é terceiro setor, educação, arte, TI, aparece um TI, assessoria de imprensa, entidade jurídica, imobiliária, eventos culturais. É tanta informação, é tanta coisa que a minha vontade é de perguntar: Deni, o que você quer fazer para a sua carreira? Que área, que segmento, o que para você é mais importante, né? Participei no desenvolvimento de importantes campanhas. Olha uma palavra ruim para a gente usar no nosso currículo: importante. A gente está classificando essas campanhas. Quem vai dizer se é importante ou não, não é você, essa é a sua opinião. Se você acha que foi importante, então comprove. Foi importante porque teve um volume grande de pessoas, teve uma expressividade nas mídias, tiveram grandes patrocinadores. Por que você julga essas campanhas e eventos corporativos como importantes? E aí sim a gente ganha mais credibilidade comprovando do que simplesmente dando a nossa opinião. Atuei em cases de sucesso e projetos de implantação de comunicação e marketing. Cadê? Que case de sucesso? Por que é um case de sucesso? Ajudou na rentabilidade? Ajudou a melhorar o posicionamento da marca de alguma empresa? Fez com que criasse um propósito, uma identidade, ganhou audiência? Por que foi um case de sucesso? De novo, só dizer que foi um case de sucesso não diz muita coisa, né? E aí ele traz aqui, dentre algumas atividades, listam, olha aqui o elaborar, aqui tem que ser elaborar com letra minúscula, você é um jornalista, não pode ter nenhum errinho, aliás, ninguém pode ter nenhum errinho de ortografia, né, de português no currículo, tudo isso vai ser aí julgado, né? Então, a pessoa que não prestou atenção, não teve esse cuidado, será que ele vai ter esse cuidado quando ele estiver trabalhando comigo? Então, elaborar com o E minúsculo, conteúdo digital para portal. E aí tem outra informação. Então, aqui ele traz também que ele já fez conteúdo digital para portal, rede social, desenvolveu campanha interna, externa, com marketing. Eu precisava entender mais algum resultado. O que você fez de expressivo? É isso que o mercado de trabalho está procurando profissionais que não sejam só pessoas que cumprem tarefas, né? Mas alguém que realiza, alguém que engaja, alguém que faz alguma coisa diferente. Eu quero entender qual que é o seu talento, como você contribui para o mercado de trabalho, o que você tem desenvolvido nas suas empresas. E aí que a gente sente falta. Ele trouxe aqui um portfólio, e esse portfólio, particularmente, eu acho assim, o portfólio é muito legal a gente colocar, quando a gente tem, é uma maneira da gente mostrar um pouquinho mais do nosso conteúdo, né? Porém, o portfólio dele tem muitas fotos pessoais, tem foto dele com vários looks e tudo mais, e lá aparece também mais um trabalho que é um trabalho de cinema, de arte, como ator, assim. Então, mais uma vez, se eu entro nesse portfólio, começo a ver um monte de foto dele, e aí depois começo a ver mais um tipo de trabalho, falo, bom, não é isso que eu quero ver conteúdo, quero ver resultado alcançado, quero ver os seus diferenciais aqui. A gente desce um pouquinho para uns tópicos principais aí que todos os recrutadores estão vendo, que é a questão de atividades. Todo mundo vê a parte de atividades. E eu quero ver o que ele está publicando. Nenhum artigo. E não é só porque ele é jornalista, não.
Todo mundo precisa publicar um artigo, e não precisa ser aquele artigo com norma BNT, não, mas escreva um conteúdo, mostre para o mercado de trabalho o seu conhecimento na área, mostre para o mercado de trabalho o seu propósito, mostre o que você, como você se comunica, como você escreve, como você relaciona, que tipos de conteúdo você prioriza. Não precisa ser conteúdo só da sua área, você pode escrever um artigo sobre a importância da inteligência emocional no pós-pandemia, por exemplo. Você pode mostrar o quanto isso é importante. Nós temos, por exemplo, líderes que sejam engajados, que estejam próximos aí das suas equipes para fazer com que todo mundo tenha um clima organizacional melhor, que as pessoas trabalhem mais felizes. Não ter nenhum artigo conta pontos, sim, contra você, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Precisamos de uma boa interação na rede. Precisa aparecer, precisa comentar, publicar, escrever. Aí escreve aqui sobre umas vagas de emprego, então legal, é um profissional que está querendo ajudar, né, a rede, divulgando algumas vagas. Aí ele tem aqui uma frase muito curtinha, não consigo ver muita coisa sobre ele aqui, né? Aí ele coloca aqui um post. Aí, mais assim, uma frase também muito pequena, escrevam a opinião de vocês, escrevam o que vocês pensam, por que esse post mexeu com você, por que esse conteúdo fez sentido para você. E aí ele também fala outro de uma coisa do Porto Seguro, enfim, não consigo conhecer muito quem é o Deni por meio das atividades. Pouquíssimos profissionais estão sendo ativos nisso e os recrutadores estão olhando sim. A gente consegue descobrir muito sobre você por meio das suas publicações, artigos e a forma como você interage na rede. Aí a gente vem aqui para a parte que é um dos maiores gargalos dos profissionais, que é a parte de experiências, né? Se o recrutador desse, ele viu tudo isso aqui, ele mexeu, viu o portfólio, viu o Open to Work, desceu, precisamos ter um conteúdo matador. E uma das bases que a gente tem que pensar é que nós estamos concorrendo com profissionais que fazem as mesmas coisas que a gente, então nós precisamos parar de fazer um conteúdo mais do mesmo. Então ele coloca a palavra jornalista multimídia, vale pesquisar se as pessoas estão pesquisando, se tá no filtro de busca, se essa palavra é relevante. Olha as vagas de emprego, estão procurando jornalista multimídia, vale a pena olhar para isso. E aí aqui estive presente na criação de um departamento de comunicação e marketing na TV corporativa, fui apresentadora e repórter, trabalhei a divulgação e relacionamento com a imprensa, fazia o envio de sugestões. Olha lá, é mais do mesmo. É o que você fazia no seu dia a dia. E acredite, se eu tenho uma vaga de jornalista, todo mundo está falando que faz. Eu espero que isso é o mínimo. Se você participou de reuniões, se você atuou na produção de programas, locução, área técnica e de edição, se eu tenho uma vaga para um jornalista nessa mesma posição, todo mundo teve isso. Como é que a gente se destaca? Tem uma experiência aqui que eu acho que dá até para entender mais. Essa aqui de assessor de imprensa que ele colocou, ó. Envie sugestão de pautas para a imprensa. Todo mundo que é assessor de imprensa faz isso. Criação de release. Todo assessor de imprensa faz isso. Follow-up com jornalistas e parcerias para novos projetos. Todo assessor de imprensa faz isso. Se eu tenho uma vaga de assessor, tá todo mundo lá falando, eu faço follow-up, eu escrevo release, eu envio para o jornalista. É mais uma. Como é que eu consigo te conhecer, saber como você é como profissional, se você coloca informações que eu poderia copiar e colar para fazer um anúncio de uma vaga. Imagina se eu tenho uma vaga aqui para assessor de imprensa. Eu não posso pegar esse conteúdo aqui, ó, e colar lá, dizer assim, ó, preciso de um assessor de imprensa que faça envio, sugestões de pauta, criação de leads, follow-up com jornais. Posso fazer a mesma coisa? Se eu posso fazer, este conteúdo é genérico. Aí descendo aqui, ele tem os cursos dele, legal. Tem que ter cursos mesmo, tem o trabalho voluntário, e aí o voluntário, eu só não entendi se é uma causa. Trabalhar de graça não é um trabalho voluntário. Ah, eu fiz um trabalho pela experiência. Ah, fiz um trabalho que surgiu uma oportunidade para ajudar um amigo. Não, isso não é trabalho voluntário. O trabalho voluntário sempre tem que ter uma causa. Esse trabalho ajudou a diminuir a fome, ajudou a profissionalizar pessoas, ajudou a diminuir o desmatamento, reflorestar. O que você fez como uma causa, como um propósito para você? Trabalhar de graça não é trabalho voluntário. E aqui as palavras, gente, isso aqui é super importante, questão de competências e recomendações. Se a gente tem boas competências e boas recomendações, nós temos 13 vezes mais chance de aparecer nas buscas dos recrutadores. Porém, a gente só vai preencher isso aqui no final.
fiz todo o meu currículo, montei todo o conteúdo do meu LinkedIn, aí lá no final eu vou fazer essa parte de competência e recomendações, porque o próprio LinkedIn já vai me indicar algumas palavras, o que é muito legal. Entendam, escutem o que o robô está falando. Está falando, olha, por que você não usa essa palavra aqui, redação, por exemplo? Olha, então vou colocar. E cuidado com palavras que estão em alta, por exemplo, copywriting está super em alta, mas você faz copy? Então, se eu estou pesquisando e você aparece no meu filtro de busca com copy, mas você nunca trabalhou com texto de copy, que é aquele texto mais publicitário, mais para venda mesmo, aí isso já perde relevância. Cuidado com palavras que não têm a ver, por exemplo, gestão. Você colocou gestão, mas você já liderou uma equipe, não vi aqui um conteúdo mostrando sobre a sua liderança. Tinha que aparecer aqui no título, então, liderança de equipe. Tinha que aparecer no seu resumo, quanto você, que tamanho de equipe que você já liderou, ou é gestão de projeto, o que é essa gestão? Cuidado com palavras-chave que são genéricas também, né? Recomendações ele tem, recomendações fazem com que a gente apareça até 3 vezes mais nas buscas dos recrutadores e também dá aquela credibilidade, né? Olha, estou vendo aqui a Bianca, ela está falando bem dele, o que é muito legal também. E idiomas, a gente tem aqui o espanhol intermediário e o inglês intermediário, pessoal. Olha, eu sempre falo de habilidades comportamentais, o quanto elas são importantes, mas uma habilidade técnica que é muito valiosa é o inglês, principalmente agora com o Anywhere Office, né? Porque Anywhere Office é o que é acima, é o desenvolvido do home office, acabar com fronteiras, ter a possibilidade de trabalhar numa empresa americana, por exemplo, morando no Brasil, ter a possibilidade de ter pessoas da Europa trabalhando na sua equipe. Nós precisamos falar inglês. Lá no Instagram, eu estou fazendo, fiz uns stories divulgando uma parceria que a gente tem com uma escola de inglês muito legal, que está dando aulas, uma aula experimental particular para quem quiser se cadastrar, marcar lá, acompanha lá nos stories e eles vão fazer um desconto matador aí para uma aula particular que eu nunca vi. Conhecer a metodologia deles é muito boa. Eles ensinam, primeiro que aula particular você aprende inglês com muito mais facilidade e muito mais velocidade, né? O professor lá atendendo todas as suas dificuldades, todos os pontos, assim. Eu só estou falando isso porque eu realmente gostei demais deles. Fiz lá uma ação nos stories e foi super bem, o pessoal gostou e tudo mais. E aí eles estão preparando um desconto especial para quem quiser fazer aula particular de inglês, com um valor bem acessível. Então, acompanha lá no @pracarreiros, no Instagram, nos stories, que eu vou divulgar para lá, tá bom? Um cupom especial aí para quem quiser aprender inglês e chegar pelo menos no avançado, o que é muito importante para qualquer área hoje, tá bom? Espero ter conseguido ajudar vocês com essa análise. Dani, te desejo muito sucesso aí na sua carreira. Precisa melhorar o conteúdo e precisa melhorar a sua interação na rede. Que eu digo, não existem profissionais ruins, mas existem sim profissionais que não entendem as estratégias certas para se posicionarem no mercado de trabalho e é por isso que acabam perdendo oportunidades. Se você gostou, dá um joinha, comenta aqui, vamos fazer a nossa interação aqui também, tá bom, pessoal? Sucesso para todo mundo aí e a gente se vê no próximo vídeo.